Boa noite, bem-vindo ao meu canal Turismo no Brasil. Hoje vamos começar a leitura da ordem social, das emendas funcionais, das leis que explicitam o assunto e regulam a previdência social e também a educação, não é mesmo? O SUS também, ele é englobado na ordem social e outros assuntos pertinentes. Lendo o artigo 195, 193, 194, 195, eu encontrei aqui uma emenda constitucional número 86 de 17 de março de 2015. Ela altera o artigo 165, 166 e 198 da Constituição Federal e torna obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Então, ele trata de uma regra sobre o financiamento da Previdência, né? E alguns assuntos correlatos que têm a ver com, estão englobados, né, na sistemática do estudo da lei orçamentária e do custeio da Previdência Social. Então, achei pertinente ler, pelo menos saber o que se passa, porque ele foi citado ali no artigo 195, como eu havia informado para vocês. Todas as leis que regulam ou que tratam sobre a matéria, eu vou tentar me atualizar e vou deixar gravado no canal. Depois eu vou fazer outros estudos também, fazendo provas ou lendo artigos sobre essa matéria, que é meio déficit também, né? Eu também descobri que também sou muito fraco em auditoria, mas por enquanto nós vamos estudar isso aqui, que a gente está bem deficitário. Como eu havia informado, eu fiz duas provas aí, eu fui muito mal nas provas do INSS e a prova da Previdência do município aqui local, do Guarujá. Então eu não sinto apto, né? Por exemplo, para prestar um Ministério Público Federal, uma Advocacia Geral e também eu fiz também da Advocacia Geral. Caiu a matéria também, tá? Preciso ver como é que eu fui ainda, não saiu o resultado. E melhorar vertiginosamente, né? Não acredito em milagres, então eu vou memorizar, vou raciocinar, sistematizar, exercer o conhecimento adquirido já nesses 17 anos de formado, com outras faculdades e tentar concentrar, né? E tentar o ápice, conjecturar todas as matérias e o conhecimento adquirido e a leitura para ter um melhor desempenho nas provas, né? Na carreira profissional e na vida também. Então, se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe, é, notifique, né? Ative as notificações sobre os vídeos desse canal. Tem outras playlists com outras matérias, viagens também, se quiser acompanhar o canal, né? Ou estude conosco aqui através das leituras. Siga-me no Twitter, Facebook, Instagram. Há um link na descrição para compra da internet. Se for do interesse de vocês, vai ajudar o nosso canal, que é o Shopee, Amazon.com e a Magazine Luiza. Há também na descrição é, um número de conta, se vocês quiserem suportar o canal, não é mesmo? E da qualquer forma possível, né? Para a gente continuar, melhorar e também, né? Se tiver mais oportunidades, melhorar os aparelhos, aparelho de leitura, câmeras, microfone, tentar fazer um estúdio talvez, que infelizmente eu não tenho condições, não tive ainda condições de fazer, tá? O máximo que a gente fez foi comprar um computador, celular a gente teve, instalou a internet também eu trabalho home office, então a empresa custia, né? Dá uma taxa para a gente pagar no salário, conjuntamente ao salário, para a gente poder. Então a internet foi de boa, né? Não teve muitos problemas. Mas o computador eu vendi uma moto para comprar, né? Tive que vender a moto. A moto estava parada já, estava um bom tempo sem uso. Aí vendemos a moto e compramos o computador, compramos a câmera e o celular a gente já tinha, né? A gente começou a gravar pelo celular e pela câmera também. Eu descobri que poderia ser gravado pelo celular, eu não tinha essa imaginação na época, né?
E conforme eu comprei a câmera e tentei divulgar o trabalho em câmera, eu descobri que eu poderia também fazer esse trabalho desde o começo de celular, mas aí isso é um pequeno detalhe, né? Porque eu poderia fazer leituras, podia fazer tudo pelo celular e já divulgar pelo YouTube e redes sociais. Mas aí eu nem imaginava que isso ia acontecer, que era uma oportunidade, mas estavam falando tanto que poderia, né, ser feito, né, um trabalho pela internet. O marketing e venda digital estava crescendo e eu fui descobrir isso agora quando eu entrei em home office, que aí realmente funciona. Você pode ganhar dinheiro através da internet mesmo trabalhando na sua casa. Então eu já turbinei de vídeos aqui, faço estudos, tem alguns projetos de e-book e, e aulas também online, né? Geralmente o e-book para vender sobre matérias talvez de direito, sobre exercício físico, manutenção da saúde ou alguma coisa assim, para poder vender pela internet e também arrecadar um dinheiro, que é uma ideia do meu youtuber que eu vi. Então a gente vai seguindo, né, e tentando crescer todos os dias. Bom, vamos começar com essa leitura do artigo da emenda constitucional número 86, de 17 de março de 2015, né? Vamos ver o que ela fala. Ela fala aqui: produção de efeito. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações. No inciso 3º, diz que dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto do parágrafo 1º do artigo 166. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Isso já trata o SUS. Por isso que a emenda foi citada. Ele está direcionando aqui, metade desse percentual tem que ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, ao SUS mesmo. Então, 1,2%, tá, da lei orçamentária. Parece que é pouco, mas de repente é um município muito grande. Então, ele já é destinado, né? E aqui fala que é só destinada a ações e serviços públicos de saúde. Então, são ações e serviços públicos, né? É uma alíquota de uma arrecadação destinada para a saúde. Parágrafo 10. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Então aqui ele implementa, né, mais um orçamento, né, uma parte orçamentária do serviço do SUS, só que ele restringe essa verba para o pagamento, ao não pagamento de pessoal e encargos sociais. Então, não é para os trabalhadores, seria para a parte operacional, seria para materiais, né, infraestrutura e outras coisas mais. Não seria para o pagamento. Então, a parte, além dos salários deles, né, que é destinado na lei orçamentária, nós sabíamos que tinha a lei plurianual, né, que seria em 4 anos. Teria uma estimativa de custeio orçamentário do Poder Executivo. Tem a lei de diretrizes e metas, que também é dentro de 4 anos, né, tá? E tem a lei orçamentária. A orçamentária é anual. Tudo que você vai gastar no ano com serviço público, você já tem que estar delimitado. Os próprios, no governo federal, os militares têm que estar com o seu soldo resolvido, já com acréscimo constitucional de 8%, acompanhando sempre a inflação, né? Então ele tem que ter esse arcabouço, pelo menos os seus pagamentos ordinários já limitado na lei orçamentária. Tá? A lei plurianual foi extinta, né? Não é obrigatório apresentar, mas um bom governo de 4 anos, né, teria planejado esse planejamento através de censo demográfico, censo geológico,
IBGE, através dos dados do IBGE, dos órgãos federais, para realizar a estimativa, né, a famosa estatística de vendas não, né? Como nós usamos no comércio, eu fui gerente de pizzaria, a gente utilizava semanalmente, né, o cálculo estatístico de consumo de todos os elementos da pizzaria, de todos os itens, eles eram elencados de A até Z, né? E tinha essa curva de Pareto, o que precisaria mais, o que não poderia faltar, não é mesmo? Na pizzaria, que era mussarela, molho de tomate e a massa. Então, trocando em miúdos, né, esdrúxulamente, seria isso. Primeiro, o soldo dos militares, depois o soldo, o subsídio dos funcionários públicos federais, isso dentro, né, na macroeconomia mesmo, né, na pirâmide organizacional administrativa, desde o Senado, né, desde a presidência até as camadas inferiores da administração pública federal, né? Isso também o executivo estadual realiza, a pirâmide administrativa do executivo, desde o governador até o professor que ganha menos, ou o serviçal mesmo, que vai ao chão das escolas estaduais, e no município é a mesma coisa. Isso se chama lei plurianual, lei de diretrizes e metas e a lei orçamentária que deve ser aprovada. Essa lei orçamentária que é mais complicada. Ela tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado Federal e, né, isso cabe muita discussão, sempre sai briga no executivo. No municipal a gente vê discussões de vereadores e com prefeito, é por causa disso. Então vamos ver na parágrafo 11, que é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos de lei complementar, previsto no parágrafo 9º do artigo 165. Parágrafo 12. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 9º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Então aqui ele põe em lei, ele põe na emenda constitucional, mas ele retira, né, da responsabilidade. Então ele não criminaliza a desídia, a falta de planejamento, né? Se houver a necessidade e não for correspondido, ele deu uma brecha. Se faltar ou se omitir, né, por algum tipo de infraestrutura ou estiver no mérito da administração, ele não vai culpar o administrador público se não utilizar esse 1,2%, né? Já que tem, né, todo um planejamento e tudo. Se tiver que botar mais na educação ou tiver uma emergência, por exemplo, um tsunami ou um terremoto no país, ele não é obrigado a fazer, não é mesmo? Ou pior mesmo, se não tiver, se ele utilizar para outras coisas, fazer uma obra pública, uma rodovia, uma ferrovia, ele não será responsabilizado. Parágrafo 13. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista no parágrafo 1 deste artigo for destinada a estados, ao Distrito Federal e municípios e dependerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação nos limites de despesa de pessoal de que trata o artigo 169. Parágrafo 14. No caso de impedimento de ordem técnica no empenho de despesa que integre a programação na forma do parágrafo 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, o Ministério Público e o Servidor Público enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Então ele já complica um pouquinho mais. Fala, se você não botar 1,2% de tudo que você ganha ou do seu orçamento anual na lei orçamentária, você não aplicar no SUS, não seguir essas diretrizes e metas que nós estamos impondo, a Câmara e o Senado, você vai ter que justificar em 120 dias o porquê que aconteceu isso. Então ele já complica um pouquinho mais a vida do administrador, né? Ele fala assim,
há um censo aqui estimado, eu acredito que seja isso, né? Um censo comum, um ticket médio de todas as unidades de saúde do Brasil, quantas foram atendidas, quais foram as endemias, o que está precisando mais. Foi calculado uma percentagem sobre o consumo médio de, por exemplo, aspirinas que consumiram e outros, dentre outros, todos tabelados, estatisticamente comprovados que precisam, e será destinado 1,2%. Se faltar e eles não utilizarem esse 1,2%, na lei orçamentária, se havia uma estimativa de consumo tanto e não foi o estipulado na lei orçamentária anual, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Legislativo tem que ser notificado em até 120 dias após a promulgação da lei orçamentária anual, né? Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Até 30 de setembro, até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. 4. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3, o Congresso Nacional não liberar sobre o projeto o remanejamento, será implementado por ato do Poder Executivo no centro previsto da lei orçamentária. Bom, aqui vai dar um conflito, pois vai dar um sobrejamento, né? Sobrestamento da lei dos pesos e contrapesos, né? Que há uma possibilidade do Poder Executivo sobrepor ao Legislativo, tá? De acordo com o freio de pesos e contrapesos, tá? Existe o mérito dos dois, os dois podem utilizar o mérito que acharem melhor para utilizar dentro das alternativas válidas de implemento dessa lei orçamentária. Se for um mérito e o poder, mesmo ultrapassando as diretrizes orçamentárias, estiver no mérito, é uma escolha de cada poder utilizar o dinheiro como bem querer. Porém, ele aqui diz que é uma lei, então está na lei mesmo. É uma emenda, precisa ser cumprida. E se o poder legislativo não aprovar ou não utilizar esse 1,2% da lei orçamentária na implementação do SUS, o poder executivo, nos termos da lei orçamentária, poderá o remanejamento será implementado pelo ato do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, através do seu poder, né, provavelmente editará um decreto-lei, né, uma coisa emergencial, sobrepujando sobre as diretrizes e metas do Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e Senado, aprovará esse 1,2% aí de crescimento do SUS e fornecimento de verba, mesmo que o Poder Legislativo não queira. Então irá sobrepujar isso, tá? Lembrando que o Judiciário não pode entrar nesse mérito de escolha orçamentária. Esse bojo, essa arrecadação, ele só entrará com intervenção ou através de alguma denúncia, né? Ou até mesmo uma pedido de declaração, pedido de uma sindicância, não seria uma CPI, seria um inquérito civil mesmo, né? Para averiguar o que aconteceu com essa verba, como foi utilizada. Ele não pode entrar no mérito da questão, que seria a escolha válida do que fazer com o dinheiro. As alternativas válidas seria ponderável para o executivo e para o legislativo decidir. Se eles ultrapassarem o que diz a lei, tá? O que seria uma coisa antijurídica, que fira os princípios do judiciário, um crivo de entendimento aí sim da grande notabilidade, do grande entendimento
de planejamento, de discernimento sobre leis, né? De diretrizes e metas utópicas, filosóficas do judiciário, ou mesmo através da lei seca mesmo, como ela diz, aí o judiciário pode intervir e falar assim, não, está escrito 1,2%, essa lei, essa emenda tem poder de eficácia plena e tem que ser cumprida, e mesmo com mérito válido, as alternativas foram válidas, eles poderiam escolher, porém extrapolar a lei. Aí o judiciário ele intervém, revê todas as decisões do legislativo e executivo e cumpre a lei do jeito que será. Ele mesmo decreta, talvez ele pegue o dinheiro do Banco Central e repasse para as unidades médicas. Ele tem poder para isso, né? Seria aí sim, seria o martelo mesmo do judiciário, é, retirando essa queda de braço, essa falta de planejamento e de capacidade, né, coletiva de gerir, ter a gestão num orçamento voltado para uma instituição tão importante quanto o SUS, né? Aí ele decide por eles, né? Após o prazo previsto no inciso 4º do artigo 14, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 não serão de execução obrigatória, nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 14. Parágrafo 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento de execução financeira, prevista no parágrafo 11 deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 17. Se for verificado que a reestimativa de receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal, estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 11 desse artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da alimentação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas independentes da autoria. Bom, vou parar aqui no artigo 198, tá? Depois a gente comenta. Então, sem querer aqui, a gente já viu uma parte do artigo 193 em diante, né, que é da ordem social, que ali trata sobre o SUS, né? Eu queria focar mais na parte de aposentadoria, mas a gente vê como um todo, né? O SUS como está contido na ordem social. Então é importante ele também, e dependendo por uma analogia, essas regras servem também para a aposentadoria, não é mesmo? Serve como fundamento ou uma defesa mesmo da ordem social como um todo, né? Então é bom ler, vamos ficar a par, né, disso e passar para vocês. Eu que memorizei isso, tenho isso como uma sistemática, né? Eu penso isso como uma grande peça, né? Uma grande engrenagem, como um grande rio fluindo para a mesma direção, né? E tento integrar as matérias que sincronizaram com os conhecimentos não só jurídicos, né? Gestacionais, financeiros, econômicos, para poder dar uma resolução e uma interpretação. De repente, cara, sempre falo, nos concursos eu sempre faço isso, às vezes eu tô erradíssimo. Ou tá divergindo com o entendimento do cara que fez a prova, né? Aí ferrou também. Mas isso aí, na hora você vai cair numa banca aí que tem o mesmo entendimento, vê pela mesma forma, né? Aí com certeza você vai conseguir melhores resultados, né? E vai galgar aí. Então, quer dizer, utilize sempre todo o seu artilharia aí, seu conhecimento adquirido na vida, né? E em outras matérias também, para poder fazer uma interpretação boa e etimológica, né? Aí, se for necessário, aí você utiliza axiológica, né? Interpretação analógica também, se pode utilizar analogia, né? Para tentar entender o problema, tá? Geralmente é sempre a etimológica mesmo, cara.
o que a lei diz, a maioria dos concursos é o que a lei diz, é a lei seca, é aquele decorebazão mesmo, tá? Mas muitas outras não. Tem várias interpretações, inclusive esse da AGU pergunta o que o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso. Então, quer dizer, pergunta de cursinho, tá? É uma coisa, tem várias interpretações, tu pensa uma coisa, leu a lei, sabe que a lei fala uma coisa, só que, por exemplo, nesse concurso agora da AGU perguntou o que o Supremo Tribunal acha disso. E há uma nova Câmara com novos ministros, né? Quem era da época do Aires, da Ellen Grace, como eu, já fica aqui, já porque teve um monte de decisão. Então a gente fica completamente à mercê aí, com novos entendimentos, novas regras. E é isso que a gente está tentando fazer isso agora, né? Tentar de qualquer maneira aí se atualizar e de acordo com o entendimento do né, de quem faz a prova. Que ele deve estar muito mais atualizado que nós. Ele deve acompanhar, porque ele só estuda essa matéria, então ele está afiado nessa matéria. Então ele sabe até o entendimento do Supremo. Nós não, a gente que está do outro lado tem que saber de tudo. E às vezes fica deficitário. Que nem eu em auditor fiscal, auditoria. Pô, fiquei boiando, porque não sei se mudou as regras. Eu lembro de ter visto vídeo, aula aqui no concurso pela internet. E nada, não fui muito bem não. Então, tem que fazer. Acompanhar a lei nova da lei e tentar se atualizar. Realmente ler mais e tenha uma excelente semana para vocês. Bom serviço, bons estudos, boa noite.